quase se tornando a maior fábrica de ônibus urbano do mundo, quando chegou a fabricar 25 ônibus por dia em 2014 e gerando até 2.000 empregos, a fábrica da Marco Polo Rio não somente era o símbolo da indústria nacional, mas também se atrelava historicamente a Ciferal. E é sobre o fechamento da Marco Polo Rio, com sua trajetória e consequências, que será este vídeo. Sou José Eduardo Testai Júnior e antes de começar convido você a se inscrever neste canal com vídeos novos todas as quartas. Assim, inscrevendo-se no canal Ciferal Tocantins e ativando o sininho, você será notificado toda vez que um vídeo novo for postado. No início de outubro de 2020, a Marco Polo Rio anunciou que encerraria sua produção na fábrica de Xerém, distrito de Duque de Caxias. A notícia gerou comoção e reflete a nebulosa situação econômica do estado do Rio de Janeiro. Para muitos, inclusive para mim, o luto vivenciado agora já era sentido em 2013, quando a Marco Polo decide acabar com a marca Ciferal, fundada em 1955. Naquele momento, a Ciferal estava entre as 3 carrocerias mais antigas ainda em atividade do Brasil: a Caio, a Marco Polo e a Ciferal. Essa atitude da Marco Polo em acabar de vez com a Ciferal apenas mostrou que no mundo dos negócios, o saudosismo e o respeito à tradição nem sempre são valorizados. Na verdade, a Marco Polo quis comprar a Ciferal para penetrar no mercado fluminense e depois ser absoluta. Em 2001, a Marco Polo comprou o restante das ações da Ciferal e passou a ter um controle total sobre ela. Para vocês terem uma ideia, logo depois, em 2005, o modelo Citymax foi o mais vendido do país. A Marco Polo se aproveita do nome tradicional Ciferal, o torna líder de vendas e 7 anos depois enterra a marca. Não é muita sacanagem? A fábrica do Rio chegou a produzir 1/3 dos ônibus fabricados em todo o Brasil. Os tempos sombrios vividos no Rio de Janeiro também contribuem muito para essas atrocidades de péssimas consequências para o Estado fluminense. Não se tem notícia de nenhuma tentativa dos políticos em segurarem a Marco Polo, em manterem a fábrica. Nenhuma conversa, incentivo, absolutamente nada. A classe política, neste momento, está mais preocupada em contratar pessoal para bandeirar, fazer carreatas e vencer as próximas eleições. A verdade é esta. É um contraste muito grande com governos passados que faziam de tudo para manter os empregos e os negócios funcionando. Quem gosta de pesquisar o histórico das carrocerias vai saber que praticamente todas elas faliram, com a única exceção da Marco Polo, fundada em 1946. A Caio já faliu em 2000, a Buscar, que começou em 1946 com o nome Nielson, faliu em 2012. A Condor, mesmo tendo vendido mais de 5.000 unidades em cerca de 5 anos, fecha em 84. A Tanco teve uma vida mais longa, mas por fim foi absorvida pela Neobus. E a Neobus recentemente passou a ser da Marco Polo e o seu fim deve ser o mesmo da Ciferal. Porém, a Ciferal lá atrás, quando quebrou, em 1982, foi graças ao governador da época, o recém-eleito Leonel Brizola, que ela ressurgiu das cinzas. E verdade seja dita, ela de fato ressurgiu das cinzas. Brizola encomenda, um ano depois, 125 ônibus batizados em sua homenagem como Brisa. E juntamente com a intervenção do governo estadual, através do Banco de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, não somente paga as dívidas da Ciferal, como assume sua gestão e a coloca novamente nos eixos. Olha aí, né, uma coisa difícil de acontecer hoje em dia, uma estatal dá certo. Você sabia que a Ciferal como estatal deu certo? Pois é. Estatizada, a Ciferal passou a se impor no mercado nacional, vendendo mais de 1.780 unidades por ano no início dos anos 1990, e 65% do mercado carioca era abrangido por ela. Mas tudo mudou quando ela foi privatizada.
privatizada, a Ciferal cai em mãos de um conglomerado de cerca de 200 empresas de ônibus oriundas do Rio, Minas e Espírito Santo, e possivelmente associadas à FETranspor. Se elas não fossem associadas, como elas entrariam, nesse conglomerado? A FETranspor, por sinal, aqui no Rio, para quem não sabe, é muito, mas muito envolvida em casos de corrupção. E a Ciferal, teve um faturamento em 1994 de 80 milhões de reais. Dinheiro pra caramba na época em que o real valia praticamente o mesmo que o dólar. E foi privatizada no ano seguinte por míseros 18 milhões. Essa privatização estranha e possivelmente corrupta aconteceu justamente por sugestão de quem? Do presidente da FETranspor. A Ciferal começou a perder mercado depois de privatizado, desvalorizou muito a ponto de ter uma fatia comprada pela Marco Polo. Aí eu pergunto, com qual interesse privatizaram a Ciferal, dando elas de mão beijada para esse grupo de 200 empresas de ônibus? Concorda que não é no mínimo estranho? Ou você acha que a corrupção no Rio começou de agora? Eu me lembro que um condenado, no caso de Sérgio Cabral, deu um depoimento revelando que o esquema de corrupção nos transportes do Rio vinha desde os anos 1980 e que somente não aconteceu no governo de Brizola. De fato, o Brizola ele encampou as empresas de ônibus todas. Teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Faz parte. Ninguém consegue agradar todo mundo. E você aí deve estar se perguntando onde quero chegar. Chego à conclusão de que o fechamento da Marco Polo Rio se deu justamente pela corrupção em dose dupla. A primeira foi quando a privatizaram, numa atmosfera totalmente subreptícia, deram ela praticamente de graça. E agora, pela condição econômica que se conta o estado do Rio de Janeiro, que muito também se deve aos seus 3 últimos governadores corruptos, e mais esse aí que foi eleito da última vez, que totaliza 4 governadores corruptos. E ainda tem um atual que assumiu e não foi eleito e que aparentemente não fez nada pela fábrica. Viu como a política influencia as nossas vidas mais do que você poderia imaginar? Até no universo busológico, a má política destrói a tradição, o orgulho de uma história e milhares de empregos. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, faça seu comentário com sua opinião, sugestões e críticas. Elas são muito importantes para o canal.